Olá, irmãos, bem-vindo a mais um Quinta Cast. Que privilégio poder estar recebendo aqui hoje o pastor André. Nós vamos falar sobre famílias raras, amor em ação, a igreja se mobilizando, a igreja fazendo o seu papel no reino de Deus. Eu quero começar cumprimentando, bem-vindo, pastor André. Fala para nós aí, se apresenta, fala do projeto, é uma alegria recebê-lo aqui. Bom dia, pastor Lúcio, graça e paz. Para mim é um privilégio, poder sentar com o senhor aqui e falar de algo que tem acontecido, que tem mexido com as nossas vidas e, na verdade, eu digo que ampliou a nossa visão de mundo, Então, eu sou pastor da comunidade Transformar, sou formado como analista de sistemas, sou terapeuta e gosto dessa área mesmo de desenvolvimento pessoal. E a nossa história começou com um projeto em 2020, pastor Lúcio. A gente teve, talvez, eu posso dizer, na verdade, não talvez, com toda certeza, a nossa maior experiência, que foi o Samuel. O senhor pôde acompanhar um pouquinho da nossa história ali com o Samuel e veio aí para realmente mudar a nossa vida, mudou a nossa forma de olhar, mudou, expandiu a nossa mente para algo que a gente nunca tinha vivido. Tanto eu como a Marina, nós somos da área de exatas e fomos parar em dezembro de 2020 dentro de uma UTI com o nosso pequeno Samuel. Isso para nós mudou, fez a gente enxergar o mundo de outra forma e deu início ao projeto chamado Famílias Raras. O Samuel, quando a gente teve a notícia lá no Translucênico, lá estava na pandemia, isso ainda 2020, a gente sabia que ele viria com alguns desafios. E esses desafios para nós, no primeiro momento, veio um choque, porque que desafio que é esse? Meu maior desafio era codificar um sistema, era dar algo no sistema, de repente vinha algo que mexeria, fugir com o meu controle, mexeu com a nossa vida completamente. E veio, pastor Lúcio, depois de 5 anos, a gente tentando filhos, veio a notícia do Samuel, e isso mexeu muito com a gente. Fez a gente pesquisar, a princípio ele tinha a mãozinha dele, o formato era assim, que é a trissomia T18, que é de Edwards, uma trissomia bem forte, bem pesada, a expectativa de vida aí vai de, no máximo aí 3 meses, 3 a 6 meses, então isso para nós, foi um grande impacto, mas também foi uma escola da fé, porque a gente teve que não só se desafiar, todos aqueles que nos acompanharam, mas a gente teve que entrar num lugar no Senhor para entender e buscar. Porque o Samuel era uma resposta de oração e ao mesmo tempo, ele nos fez pai, mas só que vinha um desafio aí, o que a gente iria fazer? E 4 de dezembro de 2020 ele resolve nascer com 1 mês de antecedência. 1 mês, o Samuel falou, eu quero vir e se prepare para os desafios, E realmente foi um grande desafio, porque quando ele nasceu a gente passou aí quase 3 meses na UTI, onde a gente viveu vários milagres. Porque a gente... Quanto tempo de UTI? 3 meses. 3 meses de UTI. Desde que ele nasceu, a sair, praticamente 3 meses. Ele saiu dia 25 de fevereiro de 2021, no meio da segunda onda da pandemia. E ali na UTI, pastor Lúcio, a gente viveu uns desafios, assim, talvez que a nossa fé realmente ela foi colocada à prova ali, não somente com Samuel, mas com todos aqueles que estavam ali, porque ele tinha vários pais. A gente acaba que teve uma comunidade ali dentro, porque a gente foi vivendo essa história ali com todos os pais, O Samuel, com 15 dias, ele teve que colocar uma traqueostomia. Ele destubava muito fácil, Como ele nasceu prematuro, ele teve um problema na respiração. E ele destubava muito fácil, E o doutor Marcinho, a gente precisa colocar. E esse já foi o primeiro desafio. Poxa, traqueostomia, o que é esse negócio, traqueostomia? Tudo novo, Foi a primeira criança, que o plano de saúde dele, viu colocar uma traqueostomia aqui em Uberlândia, com 15 dias, Talvez a primeira até da cidade. Então isso foi um desafio, Porque a traqueostomia, ela facilita, a respiração, mas ela tem todos os desafios. E a gente realmente teve que, o Senhor de novo, Deus, e aí, sustenta a gente, porque realmente está sendo difícil. A nossa alma ali estava igual Davi, Aquieta-te a minha alma, confia em Deus, porque realmente foi um desafio. E aí a gente começou a ver no nosso lado ali, pastor Lúcio, várias crianças na mesma situação. Crianças com seus desafios, e comecei a entender o que é esse mundo, de doenças raras, o que é esse mundo de especial. E tem um dado, da FGV, que diz que hoje a população de
pessoas com doenças especiais, são 7,7% da população brasileira. Muito alto. Isso significa que nós somos aí 13,2 milhões de pessoas. Um mundo diferente, aonde mudou, né, a nossa visão, mas também mudou a nossa realidade. Então, a questão profissional, a questão financeira, né, a questão relacional, né, o casamento, né, nós estávamos ali de uma nova forma, né, uma nova visão de vida, porque realmente estava, né, mudando. E não só nós, mas quando eu comecei a ver aqueles pais ali no hospital, isso começou a acender no meu coração. Mas da Maria, nós precisamos, né, entender que esse momento não é apenas um momento. Como diz o pastor Ronaldo, né, ele fez um podcast comigo e falou, olha, é uma escola, né? O Samuel foi um professor para nós e realmente, né, quem tem essa experiência aí de ter um filho especial, realmente é uma escola, porque a nossa fé é desafiada todos os dias, né, a crer que Deus ele pode fazer, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de promessa, mas, né, na nossa humanidade a gente precisa trabalhar a nossa emoção, a nossa vida. E assim a gente ficou vivendo ali, né? A primeira criança que faleceu, a gente estava lá, né? Apresentei várias crianças ao Senhor ali nesse tempo de UTI, né? Então a primeira que faleceu foi um choque muito grande. A segunda, né, de um casal muito amigo nosso também, né, foi um baque também, porque a gente tinha ido para casa, voltou, ele estava lá no hospital, a gente chegou um dia antes dele. Então, poder consolar essa família foi difícil. A terceira criança foi de uma amiga pessoal nossa e eu estava lá no momento também. Sim, foram vários desafios que fez. Essa é uma realidade, né, Samuel, que só quem está dentro para entender e conhecer que ela existe, né? Então, na verdade, o Samuel foi o primeiro de muitos filhos, né? Porque vocês acabam sendo agora pais de tantas e todas as outras crianças que estão por aqui, né, que passam pela mesma situação. E você falou uma coisa muito importante, eu acho que a igreja precisa estar atenta a isso, que é essa coisa do desafio de fé. Muitas vezes a gente pensa que o desafio de fé é a resolução do problema. E às vezes o desafio de fé é lidar com um problema que não será resolvido. Exatamente. E esse lado da fé, a igreja não trabalha muito bem, né? Então a gente sempre acha que fé é igual a matemática, né? 2 mais 2 é igual a 4, não vai dar 3. Então se você orou e creu, Deus vai curar, né? E aí você ora e crê e Deus não cura e você entra numa crise, né? Mas o desafio de fé foi entender que aquele problema não seria resolvido, mas Deus daria a vocês condições de lidar com ele, né? Foram duas fases muito importantes nesse processo. Primeira fase da aceitação, né? Porque realmente, como o senhor falou, na nossa, né, vamos dizer, no nosso pré-conceito, nosso conceito formal aí, a gente entende que uma família normal, né, ela tem é normal. Mas se a gente for pensar, todos nós somos famílias raras. Um tem debilidade no caráter, outro nas emoções, outro no físico, mas todos nós, né, até um slogan que eu uso muito isso, nós somos famílias raras. Né? A criança que vem com a raridade, né, no seu físico, ele exige de nós realmente alguns desafios. Por quê? Eu comecei a observar, pastor Lúcio, que todos os pais passam por essa fase de aceitação. Uns demoram mais, outros são mais rápidos, mas é importante a gente aceitar. Por quê? Uma fé real, eu costumo dizer assim, uma fé real, ela não determina para Deus o que deve ser feito. Ela nos coloca no lugar onde Deus nos prepara para viver aquilo que nós temos que viver. É isso mesmo. Isso é uma fé real, uma fé prática, porque quantas vezes eu orei, né, para uma criança, a criança faleceu lá no hospital. Eu cria no meu espírito que Deus poderia curá-la. Claro. Como que poderia não curar também. E também não poderia curar, porque era a vontade de Deus. Não poder no sentido de condição, mas de querer. Exatamente. E isso ali explica, né, e nos prepara para viver algo. Porque a segunda fase do luto me fez realmente crer que Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. E foram 1 ano e 8 meses de escola muito bem vivido. O Samuel estava na melhor fase da vida dele, na melhor semana, no melhor dia. E Deus falou, cumpri o propósito, agora está com vocês. E eu vi um livro, né? Na verdade uma pessoa falou para nós, ele é um livro bem técnico para a área da saúde, fala assim, a morte é um dia que vale a pena ser vivido. E para nós cristãos, a gente entende, né? Eu gosto de explicar muito isso para as pessoas, que a gente tem que se preparar para um dia da nossa vida, que é a morte.
E ela vale a pena ser vivida quando nós estamos em Cristo Jesus. Quando nós temos a certeza da nossa salvação, como nós estamos vivendo a vida a qual Deus propôs para nós, a morte vale a pena ser vivida. Então, quando a gente começa a expandir a nossa mente, entender que, né, uma pessoa especial na nossa família, ela está nos preparando para viver aquilo que Deus tem para nós, aí a situação muda. Não muda a dor, não muda a saudade que ela sempre vai ter, né? A dor ela vai sendo amenizada e vai sendo ali, né, tornando-se uma cicatriz, uma boa lembrança, mas ela prepara a gente para viver algo mais. Porque se eu falasse para o senhor há 4 anos atrás que eu estaria fazendo podcast, falando sobre famílias raras, vivendo uma experiência de UTI, eu nunca tinha entrado praticamente no hospital, né? Eu estive dentro de uma UTI, vivenciando ali, né, várias experiências com o nosso Samuel e com as famílias, e a gente dando suporte. Era muito comum os médicos pedir para a gente orar com a família, orar com a criança, apresentar uma criança, né, porque era a expressão da nossa fé e da nossa crença. A gente fez uma camisa que era assim: ele faz, ele desfaz, ele faz, é Deus. Samuel, nosso milagrinho que veio do céu. E a gente era conhecido ali no hospital por essa camisa, por testemunhar uma fé que era além daquilo que eu falo que é uma fé almática, né? Que tenta satisfazer as dores da nossa alma. Não, a gente conseguiu desenvolver uma fé no Senhor, e Deus, a honra é dele, o mérito é dele, de entender que a gente precisava estar bem como família, como casa, para o Samuel estar bem. Pastor Lúcio, nesse 1 ano e 8 meses, o senhor acompanhou um pouco das postagens. O Samuel, ele evoluiu de um quadro onde ele estava pré-diagnosticado com a trissomia, que o diagnóstico dele era horas, semanas e talvez meses, para 1 ano e 8 meses de muita vivência. A gente venceu a trissomia, a gente venceu, né, o lado direito dele era paralisado, né, ele não conseguia movimentar, né, o último vídeo, a última fotinha, ele estava, a gente colocou lá no tanque do fundo de casa, lá ele brincando com a água, se divertindo, vivendo, porque eu, mas a Marina precisamos também, né, entrar nesse lugar de alinhamento, né, de fé, de esperança, e a gente pôde experimentar. E eu creio realmente isso, que a igreja precisa experimentar isso, porque aquela fé que me faz só me mover por objetos, ela é muito limitada. É verdade. Parece que a vida, por isso que Paulo manda olhar para o alto, né? Por que a gente sofre? Porque a gente está olhando para baixo, mas quando você olha para o alto e busca as coisas do alto, tudo muda, né? Agora, provavelmente vocês passaram por um processo de aceitação, né? Não sei se no percurso houve um momento de revolta, de decepção, de angústia, né? Eu li o livro do Philip Yancey, Decepcionado com Deus. E ele realmente abre o coração, rasga, né, o coração. Fala, eu me decepcionei porque eu criei algumas expectativas. Depois Deus foi tratando. Existe fases, né? Existe. É interessante porque, assim, hoje, né, nós nos propusemos a ser suporte para famílias, porque a gente conseguiu passar desde da fase da aceitação lá né, no processo de gestação até o luto. E dentro dessa fase, a aceitação talvez ela é o mais difícil, porque a gente cria um padrão, e dentro desse padrão, desse rótulo, né, que a sociedade coloca de ser ter uma criança normal, a gente cria algumas expectativas que elas são frustradas. Porque o que eu mais acompanho, mais vejo, né, a gente passou por isso também, né? Poxa, por que eu? E aí na nossa carnalidade, no nosso pecado, por que não foi outra pessoa? E a gente ainda tenta terceirizar isso para outra pessoa, em vez de olhar para o alto, olhar para Cristo, que é a nossa fonte, né, de alimentação. E aí a pergunta devia ser outra, né? Por que não eu? Exatamente. O que Deus está querendo me ensinar com essa família? E quando a gente parou de perguntar o porquê e foi para o para quê, a nossa vida mudou. Porque a nossa força foi canalizada para, né, ajudar o Samuel sair de um estado, né, eu vou dizer quase que vegetativo, né, porque ele não movimentava e não conseguia deglutir, não conseguia respirar sozinho, para um estado onde ele tinha uma vida, e aonde ele ia, ele chamava atenção pela sua alegria, pelo seu carinho, ele gostava de ir com as pessoas. Então a gente precisou viver, mas a aceitação ela é difícil, porque ela toca lá talvez na nossa maior dor, na nossa maior humanidade. A gente fala, por que eu? E quando a gente consegue girar essa chave para o para quê, a nossa vida muda, né? E isso é interessante. Eu tento levar isso para as famílias, né, que
a criança especial ela é um presente, né? E eu posso dizer que, sem sombra de dúvidas, o Samuel foi a nossa maior experiência, porque a gente, né, ele nos fez pais. A gente vinha de um processo de 5, 6 anos tentando, e os médicos não, vão tirar o tudo da Marina, porque a Marina não pode isso, e ele veio de métodos naturais, mostrando que Deus é Deus realmente, e ele deu essa experiência que se tornou agora um projeto, né? A gente oficializou um projeto aí, mas, né, eu tenho acompanhado algumas pessoas e falado, é melhor a gente aceitar, é melhor a gente entender o propósito, é melhor a gente se entregar a isso, porque o resultado da criança é outro. Quando a gente conseguiu, né, entrar nesse lugar, e o Samuel, ele tinha uma rotina normal, ele ia na igreja com a gente, ele foi no shopping, ele foi no clube, eu gostava de levar no clube, ele botava a válvulazinha aqui de fala, né, para não entrar água na tráqueo dele, eu colocava na piscina de adulto, ele brincava, ele se divertia, e o salto de crescimento dele era muito grande, porque ele vivia, ele saiu da redoma, ele saiu da bolha que muitas vezes a gente coloca essas crianças, lógico, cada doença ali, ela tem a sua particularidade, né? Os médicos ficavam doidos comigo, mas não, mas como você coloca? Eu falei, ele vai viver. E ele viveu. Né? Mas a gente precisou de entender. Então a gente ia no clube, ele era uma criança normal para nós. A raridade para nós, pastor Lúcio, não era porque ele tinha uma doença, porque ele era uma criança especial. Né? Era uma criança assim que para nós, né, a gente não olhava a limitação, a gente enxergava lá no futuro Samuel com a sua família, o Samuel, né, com seus filhos, e a gente investiu tudo que a gente podia. Aprove o Senhor levar ele com 1 ano e 8 meses, mas a gente viveu esse 1 ano e 8 meses, todos os momentos intensos. Intensos, né? Todos, sem exceção. Tem uma frase antiga, ela diz que o sol amolece a cera e endurece o barro. O que eu vejo na sua experiência, né? Essa experiência te levou para mais perto de Deus. E às vezes Deus vai te colocar entre famílias que uma experiência dessa está levando-as para mais longe de Deus, fazendo elas questionarem muita coisa, principalmente o amor de Deus. Então, o ministério, o projeto, ele não só tem esse papel, né, de agregar as pessoas, mas dá essa perspectiva nova, né, que muitas vezes eles não têm, né, e que você teve desde o início, por conta da sua consciência cristã, passou por um processo, né? Eu falo que quando você olha pelo retrovisor, é mais fácil, fácil. Eu penso que quando José estava no Egito governador, ele falou, cara, agora faz sentido, né? Mas eu penso que lá na cadeia, na cisterna, né? Ele deve ter questionado muita coisa, não estava entendendo que esse é outro problema. Né? Nós gastamos muita mais energia tentando entender do que aceitar. É verdade. E nós não estamos aqui para entender Deus. Né? Não dá para entender. O dia que eu entender, eu sou Deus. Né? Ninguém explica Deus. Ninguém explica os atos dele. Mas a gente continua acreditando que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Né? Teve 3 personagens na Bíblia que me fazem pensar hoje ainda sobre aquilo que a gente viveu. Você pega José do Egito, Esther e Daniel, todos foram levados a um alto nível de pressão e foram colocados em lugares, né, estratégicos por Deus para beneficiar o seu povo. Então assim, eu sei que, né, não sou nenhum desses 3 personagens, mas a Marina, mas Deus nos colocou como André e Marina em uma situação, em uma posição de poder hoje falar, porque hoje eu posso falar com uma pessoa que perdeu uma criança, falar, eu sei a sua dor. Eu entendo a dimensão da sua dor, eu entendo o processo que está vivendo. Ou para uma família que está recebendo a notícia hoje, de que vai ter uma criança especial, a gente sabe como é que é. A gente estava no meio de uma pandemia, pastor Lúcio, eu não podia nem ir na casa dos meus pais, os pais da Marina, para a gente chorar no colo dos nossos pais, por exemplo. Eu não podia sair porque a gente estava trancado, né? Nós recebemos a notícia do Samuel em abril de 2020. E em março de 2020, trancaram, né? Decretado a pandemia no Brasil. Não poderia sair, você poderia sair para uma farmácia, ir no supermercado, o que você poderia fazer? Você não poderia reunir, você não poderia reunir a igreja para orar, e a gente teve que entrar nesse lugar no Senhor, e Deus foi colocando amigos ali que foram conversando com a gente, alguns pastores, né? O Compaz, né? Muitos amigos, não só entraram em oração, mas mandaram, né, várias palavras, várias mensagens. Mas eu sei qual que é a dor dessa família. Eu sei os porquês dessa família.
Quando você está na UTI, eu entendo, né, o desgaste, quando você está lá de repente, tem todo mundo sair porque está tendo uma intercorrência. Nossa. Aí você pensa, poxa, é um coleguinha que está do lado. E meu filho, quem está lá olhando aí? Porque está todo mundo ali tentando trazer de volta à vida aquela intercorrência, aquela criança. Uhum. E depois os desdobramentos, né, de dificuldade, né, de poder ter acesso a recursos, seja ele médico, seja ele, né, remédio, medicação, alimentação, isso tudo a gente viveu. Então, eu sei que Deus nos colocou, né, para ser uma voz, e a gente decidiu se tornar uma voz para essa parcela da sociedade. Okay. Nós falamos aqui de 13,2 milhões de pessoas. Não é 1.000 pessoas, não é 10 mil pessoas, são 13,2 milhões, e que nem sempre tem um acesso, que nem sempre tem um entendimento. Verdade. Então, eu creio que Deus ele foi nos levando, nos conduzindo. Não foi fácil, né? Teve momentos de crise, teve momentos, né, de dor, né? Teve momentos que quando ele estava lá no quarto nosso, lá, e estava, né, ruimzinho, você falou, e agora, Deus? Aí Deus vinha com um novo fôlego de vida, uma nova porção de fé para nós. A gente reverteu aquela situação. A gente, né, foram quantas vezes a gente teve que ir umas 3 vezes para hospital à noite, né, levar a gente. Aí você deixa seu filho na UTI, aí você vai voltar para sua casa para só ver ele no outro dia 10 horas da manhã. Então essas crises, essas dificuldades, e a gente teve a graça de Deus, né, estar num hospital particular, mas no hospital público é diferente o atendimento, é outra realidade, né? Então, assim, são desafios que marcaram, né? E eu vejo, assim, quando Jesus falava ali para Tomé, toca para ver a marca, né? Quando eu olho para as marcas daquilo que essa experiência deixou com a gente, pelo retrovisor é muito mais fácil, mas é muito bom, é muito prazeroso. Eu não arrependo, né? Mas a Maria, nós não arrependemos em momento algum. Inclusive os momentos de dor, porque ali Deus nos fortaleceu cada vez mais. Você falou do momento de dor, eu penso que existem 2 caminhos, vocês pegaram o outro, né? Quando você transforma a dor em trauma e quando você transforma a dor em ministério. Né? Naturalmente, né, humanamente falando, Marina, não quero entrar no hospital mais, não quero participar disso mais, foi muito desgastante, estou cansado. Vamos viver a nossa vida, vamos viajar, vamos fazer coisas que nós não fizemos. Não, pelo contrário, você transformou isso em ministério e você está mais envolvido com a dor do que antes. Exatamente. Então, o segredo é esse. Exatamente, foi uma chave realmente que virou, né? Teve um momento que a gente estava orando, né? E o Senhor falou claramente para nós, essa luta não é de vocês, é a minha, apenas orem e descansem em mim. Então, essa palavra que Deus nos deu lá na gestação, ela foi nos preparando, né, para que a gente ia viver. A gente achou que era uma vida, foi 1 ano e 8 meses, mas foi o início de uma vida. Okay. Porque agora, quando fala para nós, tem uma criança especial, eu fico apaixonado, eu vou lá, eu quero apoiar essa família. Você vê o Samuel? Exatamente. A gente vê, né, eu lembro, eu passo o filme, pastor Lúcio, de tudo aquilo que a gente vivenciou, as alegrias que a gente viveu com o Samuel, porque tem muita família que vai pro lado, né, só do vida, céu, também, né? Exatamente. Não, a gente viveu, a gente foi pra fazenda com o Samuel teve contato ali com vaca, com galinha, e viu porco, a gente foi vivendo, e eu sempre trago essa mensagem, viva, mas vive intensamente todos os dias. Você não sabe qual vai ser o fim, qual vai ser o dia que Deus vai levar essa criança. Viva, lógico, com responsabilidade, né? Tem um livro, até fizemos uma série de sermões sobre ele, 30 dias para viver. Então a pergunta é, se você soubesse que teria apenas 30 dias para viver, como que você viveria? Olha a diferença, né? Vocês estavam ali com Samuel, entendendo que a qualquer momento Deus poderia levá-lo, né? Por conta da situação, limitação, tudo, né? Limitações dele. Agora, não deveríamos todos nós viver assim? É a primeira coisa, assim, quando o luto nos explica muito isso, né? Principalmente quando o luto é precoce, né? A gente não sabe o dia. Eu lembro que, né, quando Samuel faleceu, uma coisa que o Senhor ministrou na nossa vida foi exatamente isso. A gente não sabe o dia. Jesus vai voltar, como a Bíblia diz, né, como o ladrão, não na condição de roubar, mas você não sabe a hora. E o Samuel foi exatamente isso. Pastor Lúcio, quando ele acordou, ele estava tão feliz,
E eu lembro que a Marina pegou ele para despedir, para ir trabalhar, eu levar ele voltar. Ele foi lá, eu lembro, a última coisa que a gente falou, abraço em família. E beijamos ele, e ele todo feliz, alegre. A gente não sabia, né? E a gente estava realmente como a Bíblia fala, né? Era um dia normal, fazendo coisas normais, vivendo um dia normal, mas era o último dia do Samuel, era o último instante do Samuel. Então, eu acho que eu sempre tento deixar essa mensagem. A gente não sabe. Se a gente viver a nossa vida como qualquer dia, de qualquer forma, hoje pode ser o último dia para alguém. Hoje vai ser, na verdade, o último dia para alguém. Samuel, André, hoje, como que a igreja, como que nós poderíamos envolver com esse projeto, né? Porque hoje vai virar uma ONG, né? Isso. Então, quais são as demandas hoje, as necessidades e os desafios? Bom, a gente está no... O primeiro desafio, né, para nós, ele foi para realmente essa abertura da ONG, né? Você mostrar para as pessoas a qual você apresenta a ONG que você tem credibilidade, você tem responsabilidade. Então esse foi um grande desafio. E o outro desafio muito grande que eu vejo assim de imediato é realmente pessoas que estão dispostas a ir e ser uma extensão de Deus para essas famílias. Porque nós estamos falando de 13,2 milhões, ou seja, né, como diz a palavra, a seara, ela sempre vai ser grande, né? Então, pessoas que estão dispostas a sentar e ouvir, porque essas famílias elas têm carência também de ser ouvidas, porque elas, querendo ou não, elas ficaram em uma situação onde estão ali, né, só elas vivendo a dor. Então, pessoas que têm disponibilidade de sentar, de ouvir, levar uma palavra de apoio, uma palavra, né, para inspirar uma fé naquela família, é um grande desafio, porque essa área é grande. A gente tem o desafio financeiro, que né, o projeto está indo por fase, pastor Lúcio. A primeira parte agora é o suporte mesmo, a gente sentar, né, tete a tete com essa família, poder levar, né, uma palavra, trabalhar as emoções, trabalhar o conceito de família, relacional, né, a fé. Mas a segunda fase é a abertura de um centro terapêutico. Por quê? O que a gente observou na nossa vida? Quando a gente investiu no nosso casamento, na nossa vida, o Samuel ele teve resultados na sua reabilitação. Okay. Então, nós estamos concentrando agora se tornar uma voz, né? A gente tem um podcast chamado Famílias Raras para se tornar uma voz, para fomentar isso, levar uma palavra de apoio e sentar com essas famílias. Então, se você quer ir conosco, por exemplo, em uma família, é só entrar em contato, a gente vai te apresentar, sentar, orar, né, ver a dor dessa família, ajudar ela a sair daquele estado, né, de não aceitação para o estado de aceitação, porque quando a gente tiver o recurso, que aí já demanda muito mais recurso financeiro, né, para a abertura do centro terapêutico, a gente já tem uma família mais estruturada, mais organizada, mais entendendo o propósito, saiu do porquê e foi para o para quê, essa criança tendo habilitação ou reabilitação diária, ela vai ter um resultado muito grande. O salto do crescimento, do desenvolvimento é muito grande, né? E isso é comprovado, tem alguns pesquisadores que falam exatamente isso. Olha, quanto tem uma família estruturada, a gente tem uma reabilitação muito mais exponencial, muito mais crescente. Então, até porque o casal se perde, né? Se eles não tiverem essa unidade, né? Essa cumplicidade, esse apoio, eles se perdem. É muito comum o marido chorando longe da mulher, a mulher chorando escondida do marido, né? E os dois não tocarem no assunto, né? Não falarem da dor, né? Com medo de fazer doer mais no outro, né? Então é importante esse apoio. E uma outra realidade que a gente tem é muito pai que abandona a mãe com o filho, porque não conseguiu suportar a dor e a pressão da situação. Então, por isso que nós decidimos ser famílias raras, não crianças raras. Okay. Porque quando a gente investe na família, né, e a gente, como cristão, a gente sabe muito isso, que é um sonho, um propósito de Deus, quando a gente ajuda o núcleo familiar, a estrutura familiar ali está bem estabelecida, as outras coisas elas vão acontecendo. Porque eu tiro o foco da dor, amplia a mente, tem a aceitação, entendo o para quê, essa família vai gastar energia, não lamentando na dor, agora como nós vamos, né, viver esse propósito, esse presente de Deus. Isso faz, né, dá um grande resultado. Nós somos experiência, nós estamos, né, ajudando outras famílias, exatamente isso. Porque até então é o que a gente consegue dar suporte agora. Né? Porque a próxima fase, pastor Lúcio, além de ela ser cara, né, para você ter todo um centro de reabilitação, ele é caro, né? Hoje a gente tem bons centros em Uberlândia, né, e no Brasil que pode dar suporte. Então a gente quis dar um suporte, um passo atrás.
Mas você pode fazer isso, que é orientar, porque as pessoas não sabem que tem. Exatamente. Ó, hoje, quando a família se vê numa situação dessa, uma grande maioria não sabe nem para onde ir. Quais são os direitos. Então, se você tem lá, não, existem os lugares que atendem, né? Você pode ter acesso. Existe até a questão jurídica, né? Você tem direito de coisas que você não sabe que tem. Hoje a gente tem um grupo de juristas aqui em Uberlândia que dá apoio para o projeto. Muito bom. Qualquer família que precise de algo, eles cederam, né? Eles entraram, compraram a visão do projeto, o propósito do projeto, e eles falaram: André, pode trazer, nós vamos dar todo o apoio, nós vamos entender a causa, nós vamos, né? Hoje eu tenho também uma porta aberta no Ministério Público, né, com a pessoa do Dr. Fernando Martins, que foi um presente de Deus para nós também, né, algumas situações, para dar esse apoio, para dar esse suporte, porque realmente é muito difícil, é muita lei, é muita regra, então a gente fica perdido realmente, porque é uma realidade totalmente diferente também. Então a gente tem o apoio de juristas, a gente tem alguns profissionais da saúde que já cederam a sua hora, né, para poder ajudar, para poder dar uma instrução, para poder fazer uma avaliação. Nós temos aqui também um grupo de psicólogos, psicanalistas e psiquiatras que deram também, né, assim, André, estou junto, eu quero poder ajudar, poder contribuir, né, em casos específicos, em casos que a gente puder também, né, ter um acompanhamento mais de perto, tem horas ali, a gente está levantando recursos também para poder pagar, né, para aquela família consultas médicas com médicos especialistas em Uberlândia. Então, o projeto, quando a gente fala em suporte, dá todo esse suporte mesmo. Outra coisa que a gente teve uma pessoa que nos procurou querendo ajudar, pastor, na parte de desenvolvimento educacional. Porque essa criança, ela vai ter um atraso, ela vai ter uma limitação. Então, ela precisa de uma atenção específica. Exatamente, ela precisa de uma atenção específica. Então, são pessoas que estão nos procurando, né, para dar esse suporte, porque quando a gente fala, depois a gente pode falar um pouquinho quais são os maiores desafios dessa família. Um deles, né, é a educação, outro é o financeiro, outro é da parte emocional, desgaste emocional, que é muito grande. Então o projeto ele quer dar esse suporte, né? E lógico, a gente ir poder escalonando isso de alguma forma, depois se tornando, né, essa clínica de reabilitação. Tem um desejo muito forte no meu coração, né, de ter uma escola especializada, né, em educação e desenvolvimento para criança especial. É uma coisa que nós não temos em Uberlândia. Não necessariamente na doença dos adultos. Não, a doença em todas, porque hoje, se você tem uma noção, nós temos 7.000 doenças cadastradas como raras. E o nosso Samuel, pelo que pareça, ele não estava nas 7.000, não teve diagnóstico. A gente fez os exames, né, e não conseguiu chegar, né, qual que era o diagnóstico, Samuel? Não teve. Então nós temos 7.000 fora que não são cadastradas. Então, né, a ideia de se tornar esse centro de educação, né, ou ter um próprio, ou fazer uma parceria com alguma instituição, né, aqui em Uberlândia que deseja, né, desbravar isso com a gente, é para que essa criança ela vença algumas fases, né, que eu acho que talvez para mim, quando eu sonho lá na frente, pastor, talvez eu estou sonhando grande, né, eu quero ver isso, porque a maioria dessas crianças que se tornam adulto especial, elas vivem de uma aposentadoria, elas não têm a liberdade financeira e não conseguem, muitas vezes, nem constituir uma família, porque foi tudo ali. Então, assim, quando eu vejo lá, eu quero pegar essa criança aqui, chegar aqui, por exemplo, olha, nós entregamos ela, né, vamos dizer assim, para a sociedade, ela tem a sua profissão, ela tem a sua atividade, ela está contribuindo com o projeto, porque ela passou por esse projeto. Então, lá na frente, quem sabe, um hospital especializado, né, em crianças especiais mesmo, para diagnosticar, né, um hospital com algo realmente com qualidade. Você falou que são quantas doenças raras? Mais de 7.000 cadastradas. 7.000. E você está dizendo que não teve diagnóstico do Samuel. O diagnóstico dele são 7.000. São 7.000 doenças, o diagnóstico dele. Exatamente. Ele é o projeto. Ele agregou exatamente. Tudo isso, né? Então, olha só que Samuel cumpriu o propósito dele. Eu falo assim que ele né, mostrou algo que estava dentro de nós, um propósito de Deus que a gente não sabia que estava, né? Talvez a gente, né, querendo viver o mundo normal, o padrão normal, o modelo de igreja normal, o modelo de trabalho normal, e eu falei, vem cá, é um pouquinho diferente, eu tenho algo a mais, né? E isso me traz um temor tão grande no coração, porque, lógico, num momento assim, muito difícil, nosso, de dor, depois que ele faleceu, nós vamos orar para Deus. Então, que a morte dele não seja né, para nós perdido, ou que vale a pena realmente aquilo que a gente... O problema nosso, né, que a gente esquece, mas todas as vezes que Jesus quis ensinar os adultos,
e os discípulos, ele tomou uma criança. Exatamente. Então, Jesus tomou Samuel para nos ensinar. E às vezes a gente não tem essa percepção no mundo espiritual. Por isso que a gente sofre, né? É forte, porque... Bom, dá os seus contatos aí, como é que a gente pode ajudar. Hoje, as igrejas trabalham muito com grupos, né? Reuniões dependentes químicos. Você falou muito, eu sei que além do vínculo lá, hospital, né, com a família ali no hospital, o ambiente de hospital, ou visitar a casa, que é uma relação mais pessoal. Você pensou na possibilidade de fazer isso em grupo, né? Você ter reuniões de grupos? Sim, o que é o nosso objetivo, né? É encontrar parceiros, né, talvez empresários e pessoa física também, que consigam, né, nos dar esse apoio financeiro para ter uma estrutura, né, com salas e um auditório para a gente poder, né, trazer essas famílias ali para dentro também, que aí eu posso falar, pastor Lúcio, o senhor pode compartilhar com essa família, essas famílias vão estar lá uma palavra de apoio. Então a gente quer fazer com grupos, porque o grupo ele é mais... eu digo assim que ele é benéfico no aspecto de está todo mundo vivendo a mesma situação, independente de qual seja a doença, está todo mundo vivendo talvez uma dor ali, então ele é mais benéfico porque está todo mundo se apoiando. Claro. E quando eu levo uma palavra, uma formação, uma instrução ali, todo mundo abraça aquilo ali. Então, se a gente quer trabalhar com o grupo, né, a gente tá organizando isso aí para realmente ter essa estrutura, para poder viabilizar isso, ou, né, parceiros que possam disponibilizar a sua estrutura também, para a gente fazer uma reunião mensal. A gente quer a princípio uma reunião mensal, né, para a gente levar uma palavra na área emocional, na área espiritual, uma palavra mais técnica ali para poder proporcionar para esse grupo uma melhor qualidade. Então, isso está no nosso radar. A gente quer começar já no mês de abril, nessa primeira estrutura. A gente está olhando, né, com um parceiro que cedeu para a gente em abril. A gente está só fechando com ele, mas a gente vai ter uma reunião mensal, até a gente conseguir ter uma reunião semanal, até a gente depois conseguir ter uma reunião diária, onde a gente pode levar essas famílias, né, pelo fluxo delas aí. Muito bom. Então, quero disponibilizar a estrutura aqui para você, do estúdio, todas as vezes que precisar, estrutura da igreja, né, se precisar de sala, qualquer coisa, está à disposição. Deixa seu contato aí, tá bom? Hoje a gente tem, né, a gente está começando a estruturar as redes sociais do projeto, né? Então a gente tem um Instagram chamado Famílias Raras Podcast, que ele vai falar um pouquinho, né, do nosso podcast, onde a gente está passando informação. A gente está em construção do site, né, chamado também Famílias Raras, e o nosso canal no YouTube também, que vai transmitir. E eu vou deixar meu contato, telefone, né? A gente está na abertura da ONG, né? Então a gente precisa de abrir a ONG, vai ter, né, as formas de oferta e os contatos também para a pessoa poder, né, se dispor a ajudar. Mas o meu e-mail pessoal é André M de Melo, F de Ferreira, @gmail.com, andremf@gmail.com. É um contato, né? Nas redes sociais você me encontra lá no Instagram como AndréMF_UD, e meu contato telefônico é 349-8400-8072. De alguma forma, se você sentir no seu coração, se você quiser, né, contribuir, seja conversando com a pessoa, ou seja, na questão financeira, nos procure, a gente vai poder te passar, né, um pouquinho do projeto. E nas redes sociais a gente vai colocando a evolução, né, mostrando onde a gente está, o que a gente está, né, já conseguindo fazer. Então, esses são nossos contatos por enquanto, né. Eu creio que nos próximos 30 dias a gente já vai ter o site, já vai ter, né, mais informações também para você poder acompanhar. Ok, nós vamos disponibilizar aí nas nossas redes sociais. Aliás, no nosso KingCast nós vamos disponibilizar para você, né, os contatos todos que você vai poder ter do nosso irmão André. André, obrigado. Foi um privilégio, né, estar com você aqui. Nós estamos nesse exato momento aqui como Quinta Igreja vivendo uma dor muito grande, né? A Betina, nossa ovelhinha querida, foi levada para os braços do pai com 3 meses, né? E isso para os pais e para todos nós tem sido muito duro, né? E a graça de Deus é que tem nos sustentado, e a sua fala, né? Sua história, sua experiência, com certeza nos conforta muito, né? Conforta muito a Marília
Aí conta com a gente, se quiser que a gente senta, fala um pouquinho da experiência, estou à disposição, mas a Marina... Vamos fazer isso, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Amém. E assim, obrigado pela sua sensibilidade, né? Pela forma como você entendeu, né? O plano de Deus na vida de Samuel, né? Samuel realmente foi esse presente, né? Que Deus deu para você. E é interessante que é o único personagem da Bíblia que foi devolvido, né? Exatamente. Ana falou, se o senhor me der, eu devolvo, né? Exatamente. Então, e a gente não sabia que seria assim, mas Deus já tinha preparado. Deus já sabia, falou, não, bota no nome de Samuel, que ele vai ser devolvido. Né? Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Viu? Um abraço. Depois vocês vão ter acesso ao nosso Quinta Cast aí.